beleza? Mais um vídeo da quase madrugada aí pra vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre as notícias a notícia que tá pegando todo mundo aí, tá gerando grande polêmica e discussão, que é a intervenção militar. Vamos analisar um pouquinho isso aí, talvez pegar toda a controvérsia que ela tá gerando e vamos definir algumas coisas aí para quem não entende, né? Porque ficar falando que por que tá acontecendo e não deveria. Vamos lá, vamos pegar alguns motivos pelo qual isso está acontecendo. Vamos lá. O Brasil tem vivido aí, durante muitos anos, um socialismo disfarçado aí como uma democracia, né? A gente teve um governo petista, esquerdista por 13 anos, né? E não que eu estou defendendo o Temer nem nada do tipo, eu acho que na verdade todos eles, todos que foram mencionados na Lava Jato, tá? Todos que estão sob investigação, só que aí a gente tem um sistema político maravilhoso aí que favorece cargos altos e aparentemente, né, ficam todos imunes às investigações, tá? Então isso não é de forma alguma uma defesa em relação ao governo atual, mas é uma crítica sim ao governo dos últimos 13 anos e na verdade muito antes, né? Porque a gente percebe aí ultimamente que a gente tem visto as garrinhas, a extensão dessas garrinhas aí, a gente percebe que na verdade esse socialismo aí já vem de muito tempo atrás, né? Então vamos lá, por que está acontecendo? Muito simples, muito simples. Por que a intervenção está acontecendo? Porque o povo está na miséria, tá? Fato número 1. O povo está na miséria. E isso é culpa de quem? Do governo, óbvio, tá? O governo do Rio de Janeiro, tá? O governo federal, deputados, senadores e todos os políticos que estão envolvidos em tantos escândalos e tanto desvio de dinheiro público que poderia ter sido destinado a escolas para dar educação, tá? Programas beneficentes às crianças que poderiam estarem jogando bola, ensinando a tocar um violão, aprendendo a dançar, aprendendo a qualquer coisa, menos ficar na rua com uma arma na mão, drogas no bolso e algum cara lá no meio da favela comandando essa molecada, tá? Então assim, a verdade o povo nunca saiu da miséria, tá? Programas sociais como Bolsa Família, que foi fortemente implantado durante o governo petista, o que ela fez? A realidade é o seguinte, para muitas famílias sim, ela virou um auxílio, ok? Que permitia com que o ganho da família fosse de, sei lá, R$200 por mês vendendo bala, pedindo esmola, alguma coisa assim, pudesse ter uma renda fixa durante um tempo para colocar comida na mesa, mas a gente sabe que o Bolsa Família depois acabou virando uma piada e uma carreta desenfreada, né? Que hoje nos custa 25 bilhões por ano, aproximadamente, se não mais, tá? Esses são números que o governo nos passa, então também a credibilidade disso aí vai água abaixo. Então a verdade é o seguinte, Bolsa Família nunca tirou ninguém da miséria, muito pelo contrário, ela apenas manteve a pessoa na miséria ganhando trocados, ok? Se vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer, então vamos desenhar o negócio, tá? Se a pessoa ela vive abaixo da linha da miséria, linha da pobreza no Brasil, porque ela não tem condições mínimas de se manter, de pagar uma educação, de pagar uma casa, de pagar água, luz, todos os básicos que uma sociedade deveria garantir à sua população, ela vive na miséria. E não é dando 500, 600 reais para uma família de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, tá?
que você vai tirá-los da miséria. Só que as estatísticas maravilhosas que a mídia adora espalhar por aí, e o governo também, estatística, entenda uma coisa, estatística é a arma número 1 do governo, tá? Porque vamos simplificar isso. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho duas pessoas, um ganha 1 milhão e o outro ganha absolutamente merda nenhuma, tá? E aí você faz a estatística média, que aí você tem uma média de pessoas ganhando 500 mil reais, vocês acham que é isso aí que acontece? É exatamente isso aí que acontece com as estatísticas dentro do governo, tá? Ele põe todo mundo no mesmo nível e fala que tá lindo e maravilhoso. Então, enquanto a gente tem pessoas, né, morando em Alphaville, desfrutando de mansões de 4, 5, 7, 10 milhões de reais, temos aí do outro lado pessoas aqui na Paraisópolis vivendo então nas suas barraquinhas de, sei lá, cartolina, madeira e tijolos que devem ter juntado aí de alguma forma para dar uma barraquinha, tá? Então estatística não significa merda nenhuma quando se analisa a fundo os motivos dos nossos problemas sociais, ok? Então assim, Bolsa Família nunca tirou ninguém da miséria, ok? Quando se fala que Lula tirou da miséria não sei quantos milhões de brasileiros, 40, 50 milhões de brasileiros, é o cacete que ele tirou da miséria. Ele mais é do que imprisionou eles na miséria, tá? Porque quando você dá esse tipo de dinheiro, você não incentiva ninguém a trabalhar. Você incentiva a pessoa a ficar exatamente onde ela está, ok? E todas essas pessoas que passaram a ganhar Bolsa Família foram considerados assalariados. Então, só por isso que você tem estatísticas falando que o Brasil tirou essas pessoas da miséria. Aí você vai falar, mas a ONU disse que o Brasil saiu, que não sei o que estudos. Sim, porque os nossos números, os nossos governantes, então começaram a considerar que agora havia não sei quantos milhões de pessoas agora com salário. Isso não é verdade, ok? Bolsa Família não é salário. Nenhum tipo de programa social é salário, é definitivo. O problema do Bolsa Família é o quê? Mantém as pessoas na miséria. As pessoas não vão trabalhar. Isso não garante o suficiente para uma educação. Para um pai e mãe de família que mora na favela colocar seus 2, 3, 4, 5 filhos na escola, pagar material e tudo mais, não vai. Não vai nem daqui a 100 anos, tá? O Ronald Reagan, na década de 80, 81 e 89, para quem não sabe, foi presidente dos Estados Unidos. Ele tinha dois ditados sobre dois ditados muito famosos sobre os benefícios, né, os programas sociais, sendo o primeiro deles que o propósito de um programa social deveria ser, até onde é possível, a eliminação de sua própria existência. E o segundo que ele dizia o melhor programa social é o emprego. Significando, se você tem um programa social que não precisa ser utilizado, ele é então por si o melhor, porque as pessoas não precisam de programa social. Programa social atende aquelas pessoas que não conseguem emprego, não conseguem se manter, não conseguem as condições mínimas, tá? Para se manter saudável, alimentado, com boa saúde, boa educação, boa segurança, ok? Então nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas sugando esse país porque fica preso no Bolsa Família. E eu já vi gente comprar carro zero com Bolsa Família, aí depois ganhou Bolsa Viúva, Bolsa não sei das quantas, lá. A pessoa tirava mais de R$1.300 de bolsa e foi lá e comprou o carro zero. Aí eu te pergunto, além do governo que não faz uma boa regulamentação desse tipo de auxílio, esse tipo de programa social, aí eu tenho uma pessoa que por si não tem valor moral e ético para falar, eu não preciso mais disso, eu vou reivindicar isso aí, eu vou devolver isso aí, eu vou falar que eu não preciso,
Se você está comprando carro zero, então não é para isso que Bolsa Família ou qualquer outro tipo de bolsa foi desenvolvido, tá bom? Então, o governo tem obrigação, mas o povo também tem obrigação, tá? Se o povo também é tão corrupto quanto os políticos, aí eu te falo o quê? Vai sair disso, a gente vai estar sempre no 0 a 0. Bom, essa foi a parte da Bolsa Família, então a gente não saiu. O Bolsa Família gera outros tipos de problemas, ok? Gera essa contínua geração de pessoas empobrecidas, sem educação. E aí a gente tem movimentos, então, que partem disso, que usam isso como desculpa para se movimentarem, ok? Quais que eu estou falando? Estou falando do MST, ok? Para quem não sabe o que é MST, Movimento Sem Terra, tá? Que em todo esse tempo aí continua sem bosta nenhuma. Aí você vai falar o quê? Essas pessoas estão lutando, estão conseguindo trabalho, estão conseguindo terra, eles querem terra? Eles querem sair? Não, eles não querem. Porque aí você vê o quê? Você vê inúmeras pessoas indo na rua. Aí chega lá no Movimento Sem Terra, pega uma pessoa, vai fazer uma entrevista, você vê com pessoas com celular na mão fazendo entrevista. Não é ninguém de partido político, não. Não é ninguém de movimento político. É pessoas que querem saber se realmente houve uma diferença. Sabe qual que é? Não, eles não tiveram. Em 13 anos de PT, aquela pessoa lá vestindo aquela camisa vermelha, beijando como se fosse algo, aquilo ali não é movimento, aquilo ali é política suja, tá? E aí você tem essas pessoas então falando que o PT e o Lula fizeram um monte por ela. Se perguntar, jura, em 13 anos vocês conseguiram o quê? Vocês conseguiram sair da miséria? Vocês conseguiram uma terra para vocês? Vocês conseguiram uma casa? Porque pessoa que fica protestando dias e dias e dias na rua não trabalha e não está querendo trabalhar, tá? Pessoas que invadem fazendas, que destroem, botam fogo em plantação de gente que realmente trabalha para sustentar todo mundo desse país produzindo comida, aí essas merdas desses movimentos vão aí fazer o quê? Destruir milhares de pés de laranjeira. Faz o quê? Aquilo ali foi o quê? Foi um protesto? Não, não foi. Aquilo é terrorismo. Nós temos um movimento terrorista nesse país e chama MST e é apoiado por esse governo de bosta esquerdista, tá? Porque uma de duas. Se a pessoa não ganhou nada nesses anos de ajuda do governo, ou seja, o que ela ganhou? Não ganhou bosta nenhuma. Então por que ela fala que ela ganhou, que ela ama isso daí, que tem sido ajudada? Não ganhou, não tá com terra, ainda tá invadindo. Então não ganhou nada, tá? Ou segundo, ou a gente vê, por exemplo, fotos, né, de gente vestindo camisa do MST e andando de Amarok, um carro de 120 mil reais, né? Ou seja, a pessoa não está mais fazendo parte do movimento pelos princípios do movimento. Porque se você anda num carro de 127 mil reais, desculpa, mas você não é um sem terra. Muito pelo contrário, né? Eu conheço pessoas aí que trabalham 8, 10 horas por dia e não tem condições de ter um carro desse. Então, meu amigo, vamos lá, né? Pelo menos a hipocrisia a gente, pelo menos, no mínimo, tenta esconder, mas esse pessoal não tem nem essa capacidade intelectual, né? Então você tem razão de pessoas por gerações e gerações na miséria, tá? Tudo isso tem a ver com a intervenção militar, eu vou chegar lá, aguenta aí, tá bom? Então isso gera gerações de miséria. Gerações de miséria vai criar o quê? Vai criar uma geração de crianças delinquentes, sem educação e sem um pingo de noção do que é o certo e o errado. É culpa delas? Não, não é. Mas é culpa nossa que permite que isso continue acontecendo. E uma coisa que um professor de matemática me disse, e eu pude presenciar, tá? Eu já viajei muito, já passei por 31 países, e uma característica do Brasil que é exclusivo do Brasil, que nem em país miserável se vê, países que tem pessoas igualmente pobres, igualmente miseráveis,
Países como Tunísia, pelo qual eu já passei, Marrocos, que tem de um lado a elite com bilhões e bilhões de dólares, e por outro lado pessoas que ainda estão vivendo como se estivesse na Idade Média. Ok? E o único país, o Brasil, é o único país que existem pessoas que cometem crimes por pura crueldade. E isso foi o que meu professor de matemática me falou quando eu estava no segundo colegial. E ele tem toda a razão. Toda. Isso nunca saiu da minha cabeça. E eu pude presenciar isso. Tá? Não é que eu acho isso. Não é que alguém me falou isso. Não é que eu li isso. Não. Eu vi com meus próprios olhos. Eu vi pessoas na miséria. Eu vi pessoas em vários países na miséria. Mas nenhum tem crueldade. Como a gente vê casos e casos e casos de mortes, de latrocínios, morte seguido por roubo, quando a pessoa não reagiu, quando a pessoa não fez nada, como um menino que foi baleado na cabeça, na frente do prédio dele, ao entregar o celular, o ladrão, o vagabundo ainda pega o celular, dá 2 passos para o lado, volta, aponta a arma e atira na cabeça só por atirar. Não tinha motivo algum. Sabe o que aconteceu com esse cara, com esse moleque de 17 anos? Ele se entregou 3 dias depois. Sabe por quê? Porque ele ia responder como menor. Adivinha onde ele tá? Tá na rua. Matou na crueldade. Tá na rua. Tá? Então, e essa miséria que o Brasil cria uma crueldade que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Tá? E eu estou incluindo, sim, lugares que estão passando por guerra. Guerra traz para fora o pior das pessoas, o instinto animal da sobrevivência, que ela fará qualquer coisa para sobreviver. E mesmo assim você não vê crueldade. Tá? Agora eu não estou entrando em questões religiosas aí, ok? Então, infelizmente, a gente cria essa raça de jovens cruéis. E essa é a pior praga que a gente tem no Brasil. E dentro das favelas, a gente vê essa violência, essa crueldade inata nas crianças. E o detalhe é o seguinte, aí a gente vai ver fotos como a seguinte. E aí o que eu falo dessa foto? Essa foto mostra a intervenção militar. Essa foto mostra crianças alinhadas sendo revistada pelos militares. E aí vem gente como esse aí que tá fazendo esse post aí, colocando hashtag Lula, o caralho A4, defendendo o próprio socialismo que criou essa situação. Só que essa pessoa não tem a capacidade mental e intelectual de entender o porquê. Aí logo em seguida acontece o quê? Aparece essa foto aqui, ó. Alguns dias depois aparece essa foto desse moleque aí, com arma, com bala, com dinheiro, com drogas, com tudo que você pode imaginar. E aí fica para essas pessoas, tá errado revistar, né? Então quem ficou falando coitadinho dos meninos, coitadinho de não sei quem, tá aí para vocês a prova do que acontece na favela, de como os traficantes, os donos da favela, usam crianças para ficar transportando o que eles querem, transportando as drogas, as armas, e aí fica com todo mundo falando, ó, tadinho. Não, tá aí, ó, tá aí a prova na cara de vocês de que não é tadinho coisa nenhuma, que precisa revistar sim, não tem nada de errado nisso. Ela simplesmente defende um vagabundo como Lula por mero orgulho e nada mais. Partido político hoje virou time de futebol. Você torce se não ganha bosta nenhuma. Se o Palmeiras ganha ou se o Palmeiras perde, eu não ganho nada com isso. Se o Corinthians ganha, se o Corinthians perde. Se o São Paulo ganha, se o São Paulo perde. Ninguém ganha nada. Nada com isso. Só que com política se ganha sim quando você torce pelo time certo. Quando você tem seus princípios muito bem estabelecidos para você saber qual é a política que se deve seguir. Qual é a política que se deve votar. E as pessoas votam por mero orgulho, esquecem que tá fazendo que foi exatamente esse partido ou esse candidato que roubou
e deixou de colocar milhões em escolas públicas para tirar essas crianças da rua e botá-las para estudar, para fazer coisa prestável. E aí depois você tem essas imagens aí, e o cara ainda defendendo. Esse cara não sabe nada, tá postando, querendo fazer um post de bom cidadão, falando coitado das crianças. Deixa eu te explicar uma coisa. Tá nessa situação porque as forças armadas do Brasil têm a função do quê? Tem a função de defender o povo brasileiro, não importa sua cor, sua raça, sua religião, seu sexo, seus valores políticos. A Força Nacional Brasileira, o nosso exército tá lá para defender todo mundo. E sabe por que ela tá avistando essa criança? Porque vagabundo na favela pega essas crianças e coloca metralhadora na mão, coloca arma na mão, coloca drogas para vender. E elas fazem porque eles vivem nesse meio criado há décadas pela incompetência dos nossos políticos. E tá aí o resultado. Então as Forças Armadas, esses soldados que estão arriscando a vida, estão erradas? Não estão. Elas têm que revistar essas crianças. Sabe por quê? Porque infelizmente uma delas pode estar com arma, pode estar com droga, pode estar com maços de dinheiro sendo transportado entre facções, entre gangues, entre assaltantes, traficantes de droga. Tá? Então não adianta vir querer ridicularizar e falar que está humilhando essas crianças. Não estão. É triste? É triste. Criança não deveria ter que passar por isso. Mas é a nossa sociedade que nos fez passar por isso. É a nossa sociedade que criou essa situação. Tá? E vocês, como cidadãos brasileiros, são responsáveis sim por isso acontecer. São. Só que vocês vão ter que começar a acordar para a vida e prestar atenção no que estão fazendo. Porque é culpa nossa. Ou melhor, não é culpa minha. Porque pelo menos eu me informo quando eu vou tomar uma decisão onde eu vou votar em alguém. Eu tomo consciência do que eu estou fazendo. Eu vou estudar, eu vou procurar saber quem é quem. Eu não vou defender ninguém. Eu não tenho político de estimação. Ao contrário de milhares de brasileiros. Tá? Então por que você tem tudo isso? Culpa do governo? É culpa do governo. E quem botou a porra do governo lá? Aí vai falar, foi golpe, Temer tá lá. Tem que tirar o desgraçado também, porque é tão corrupto quanto o resto deles. Só que começa de baixo. Enquanto vocês não fizerem a tarefa de vocês, enquanto vocês não perceberem a bosta que vocês estão fazendo, como cidadãos, só ficar falando assim, eu tenho meus direitos de cidadão. Sabia que você também tem obrigação de cidadão? Tá? Também que você tem dever como cidadão de agir responsavelmente? Você sabia disso ou você só está preocupado com a tua? Porque a coisa que eu mais vejo no Brasil, sabe o que é? Egoísmo. Além da crueldade. Na sociedade aí, na classe média, na classe alta, não importa qual, tem um egoísmo. Entrar no vagão antes das pessoas saírem. Por quê? Porque eu quero sentar primeiro, eu quero garantir meu lugar. Empaca todo mundo que quer sair. Eu passo essa bosta constantemente, todo dia que eu pego o metrô. A ignorância das pessoas. É ridículo de ver. Brasil é primeiro mundo? Não é. É terceiro mundo e merece ser o terceiro mundo. Todos os posts, todos os comentários onde eu escrevo Brasil Brasil com letra minúscula. O dia que esse país fizer alguma coisa para merecer meu respeito, eu começo a escrever Brasil com letra maiúscula. Tá? E você tem políticos desinformados, criadores de opiniões como esse vagabundo desse Jean Willis, que não tem a menor ideia do que está falando, e não tem nada a ver com sexualidade antes das críticas aí vierem, tá? Porque não é a questão da sexualidade dele, não é a questão nada disso. A questão é que ele é um vagabundo petista, esquerdista, socialista, que não sabe nada do que está falando, só que influencia a cabeça de milhares de pessoas, porque eu tenho certeza disso. Porque senão ele não tinha milhares de seguidores. Senão ele não estava lá, nem estava lá no Congresso, falando as asneiras que fala,
agindo, cuspindo em político. E eu falo de um cara hétero falando pra galera LGBT, se ele é o seu representante, cara, vocês têm que repensar os teus valores. Que ele não é representante de ninguém nesse país. Não deveria ser. Tá bom? Então tá aí. Vocês querem saber por que essa intervenção tá acontecendo? Porque o Rio tá falido, tá quebrado, tá violento e tem pessoas morrendo todos os dias. Aí tá todo mundo falando lá, coitadinho, que não sei o que, teve um tiroteio lá na Flórida que matou 17 crianças. É triste? É. Saber que o que mais é triste? As 167 pessoas que morrem por dia nesse país. Os policiais que morrem defendendo vocês. E ninguém fala um A. Isso é ridículo, isso é triste. Só que parte da nossa sociedade. Então, se vocês querem saber, intervenção militar tem que acontecer no Rio, tem que acontecer no Brasil inteiro. E tirar esses vagabundos desses políticos aí. Tá? E parem de criticar as Forças Armadas que estão ali sobre ordem do Temer, do político. Ok? Da pessoa que foi colocado lá. Vamos lembrar outra coisa. Temer era vice-presidente de quem mesmo? Ah, é, a Dilma, né? Petista, se não me engano? Pois é. Então quem votou nele? Só se lembram disso. Enquanto é o seu voto que tá fazendo essa merda. É de baixo pra cima. Sempre. Então prestem atenção no que vocês estão fazendo. Prestem atenção no que vocês estão falando. Porque eu só vejo gente falando merda o dia inteiro. E não tem a menor ideia do que tá falando ainda. Esse que é o pior. Pelo menos se falasse merda consciente, ainda era alguma coisa. Mas nem nesse nível a gente chega.